Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também aqueles que são participantes através do Facebook, do grupo Tudo em Nome do Senhor Jesus Cristo, Bíblia e Oração e outros grupos, aqueles também que se inscreveram na minha página no Facebook, aqueles que também estão sendo meus seguidores através do Instagram e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que a graça de Deus seja com todos, graça que significa favor imerecido, presente que nós não merecemos, mas Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é extraordinário, é um Deus de amor, é um Deus bondoso, é um Deus generoso, e Ele nos dispensou a sua graça, Ele nos deu esta graça para todos aqueles que creem na sua palavra e aceitam Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Que a paz de Deus esteja contigo, a paz do nosso príncipe da paz, do nosso Deus Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que eu desejo para cada irmão, para cada irmã, para cada ouvinte, para cada lar e família que está me acompanhando através das redes sociais. Mais uma noite aqui orando, clamando, buscando a presença de Deus, a unção do Todo-Poderoso, a virtude divina do Espírito Santo. E eu quero convidar a todos vocês para nesta hora se unirem juntamente comigo no momento de aprendizado, edificação espiritual, momento de meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso 26. Glórias ao Emanuel, glórias ao Senhor Jesus Cristo, glórias ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, ao nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus e a vida eterna, Deus forte, varão de guerra, que nesta noite mais uma vez irá pelejar por ti, porque Ele é Jeová Shabaó, o general que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Dizendo a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tem uma Bíblia na sua casa, adquira a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Manual da Vida Cristã, que é o tesouro divino que o nosso Deus amoroso, Ele deixou para mim, deixou para ti, esse baú do tesouro, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mateus capítulo 16, verso 26. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, muitas riquezas, muitas propriedades, muitas coisas, e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada homem, a cada mulher, a cada ser humano, conforme as suas obras. Também o Salmo 23 e verso 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Salmo 23, verso 3. Também Apocalipse, capítulo 18, verso 13. As mercadorias que a Babilônia, Babel, que significa o nome Babel, confusão, representa as falsas religiões,
falsas religiões, falsas igrejas, falsas denominações que estão por aí enganando o povo. Apocalipse 18, verso 13. Você pode ler todo esse capítulo e você verá as mercadorias que a Babilônia, a falsa religião, vende. Mercadoria de ouro, mercadoria de prata, mercadoria de pedras preciosas, mercadoria de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos, e até vende e comercializa até as almas dos homens, as almas do ser humano, para levar a tua alma para o inferno. Se você não entrega a sua alma para Deus, o diabo, as falsas religiões, aonde estão demônios enganando com falsas filosofias, falsas doutrinas, falsas heresias, para levar a tua alma, a minha alma, de todo aquele que dá lugar e ouve e entra para essas religiões, para essas falsas igrejas, e a sua alma está sendo levada em direção ao inferno, à condenação eterna, aonde há choro e ranger de dentes. Também em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. O que ganha almas, sábio é. Oramos a Deus nesta hora. Pai eterno, divino mestre, meu professor, meu ensinador, meu rabi da Galileia, meu conselheiro, de Isaías 9, verso 6, o Senhor que revela a sua palavra, que nos ensina as verdades espirituais. Tenho lido e tenho citado esses vários textos bíblicos da tua palavra, Pai. Peço sabedoria, revelação, poder e autoridade para poder transmitir a tua palavra. Que eu seja agora, Pai, um vaso de bênção, usado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para pregoar essas verdades espirituais, Pai. Prepara agora o coração desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga, desse que vai ouvir, escutar, atentar, prestar atenção na tua palavra, que ao ouvir possa crer. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, possa entender, possa compreender as verdades espirituais, tomar uma decisão, Pai, de obedecer, de praticar, de ser guiado, aconselhado, dirigido pelos mandamentos de Deus, pelos ensinamentos preciosos da tua palavra. Só assim terá uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de paz, de alegria, de sucesso, de prosperidade, de felicidade, e ao final, Pai, a vida eterna, a salvação que o Senhor tem preparado para todo aquele que crê e dá lugar ao teu Espírito Santo e recebe a sua palavra, meu Deus, no seu coração. Como diz o Salmo 119, Pai, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como diz o versículo 105 do Salmo 119, que a tua palavra, meu Deus, é lâmpada para os meus pés e é a luz para o meu caminho. Que agora as trevas se dissipam e a luz do mundo, a luz da palavra, Pai, venha brilhar, venha resplandecer na vida deste povo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: o valor de uma alma, parte 2. Eu gravei
o valor de uma alma, parte 1. E esta é o valor de uma alma, parte 2. No valor de uma alma, parte 1, eu falei que a alma do homem é o bem mais precioso, é o bem caríssimo, é o bem valioso que todo ser humano, todo homem e toda mulher possui. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo homo sapiens é composto dessas 3 partes: espírito, alma e corpo. E o bem mais precioso que o homem, que o ser humano possui é o espírito e a alma. A Bíblia diz, é no livro de Hebreus, capítulo 4, é versículo 12 em diante. Hebreus, capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração do homem, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela, pois todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele o qual nós devemos prestar conta, o qual nós devemos um dia estar lá no juízo final e prestar conta daquilo que fizemos neste mundo, nesta terra. Então a Bíblia está dizendo que só a palavra de Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo pode encontrar a divisão entre a alma e o espírito. Veja então que a Bíblia está ensinando que há uma divisão entre a alma e o espírito, e a obra que Deus realiza na vida do ser humano, ela começa de dentro para fora. A libertação, o novo nascimento, ele começa de dentro para fora. Deus te purifica por dentro, Deus purifica dos maus sentimentos, Deus purifica dos maus pensamentos, Deus te purifica de todos os teus pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, se nós estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então Deus vai te purificando. Quando você ouviu a palavra, creu, recebeu o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor da tua vida, então Deus começa a purificar o teu espírito, a tua alma, o teu homem interior. Então o espírito, a alma é o bem mais precioso que qualquer ser humano possui. Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem, chamado Adão, o primeiro ser humano, criado do pó da terra, criado do barro. Ali Deus moldou aquele corpo, do primeiro homem chamado Adão, e a Bíblia diz que Deus veio então e soprou sobre Adão, soprou o espírito, a alma sobre Adão. Então aquele homem se levantou e andou e pensou e enxergou e falou e escutou e se tornou uma alma vivente. Então por isso a alma, o espírito é mais precioso. Veja que o corpo foi feito do pó da terra, foi feito da terra, uma matéria que não vale pouco, vale quase nada, da terra, do pó. Mas a alma, o espírito veio daquele que é o maior ser que existe, veio do próprio Deus,
veio do Elohim, veio do absoluto, veio do Criador dos céus e da terra, veio daquele que em Ageu, capítulo 2, verso 8, é chamado dono da prata, o dono do ouro, daquele que no Salmo 24, verso 1, a Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então veio desse Deus grande, desse Deus El Shaddai, todo poderoso, desse Deus onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra, esse Deus onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, nesse Deus onisciente que sabe e conhece todas as coisas, nesse Deus que lê os teus pensamentos, que sabe o que se passa no teu interior, que sabe o sentimento do teu coração, que sabe tudo. A Bíblia diz em Provérbios 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Então você vê que eu li em Apocalipse 18, 12, 13 ali, que a falsa religião, a Babilônia, que é usada pelo diabo, por Lúcifer e seus demônios, está de olho na alma do ser humano. Então quando Deus criou o primeiro homem, a Bíblia diz que um anjo caiu do céu, e este foi Satanás, que foi um anjo criado por Deus, Lúcifer, estrela da manhã, filha da alva. Para você entender melhor, você vai acompanhar a primeira mensagem, o valor de uma alma, parte 1. E ali, Apocalipse 12, diz que houve batalha no céu. Miguel, o arcanjo, e os anjos que ficaram fiéis a Deus, e ali combatendo Lúcifer e a terça parte dos anjos de Deus, que seguiram Lúcifer na sua rebelião contra Deus, porque ele quis ser melhor e maior do que Deus. Ele quis subir aos mais altos céus e se assentar no trono do Altíssimo. Ele foi derrotado, ele foi vencido a primeira vez ali por Miguel, o arcanjo, e os anjos que batalharam contra ele lançaram ele aqui nesta terra, e ele é vencido hoje. Ele continua fracassado, continua derrotado. Ele é vencido pelo poder do nome que é sobre todos os nomes, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E ali quando ele caiu aqui nesta terra pela primeira vez, e ali ele viu Adão, e de Adão Deus havia criado, da costela de Adão, Deus criou a primeira mulher chamada Eva, mãe dos viventes. E o diabo sujo, invejoso, ele teve inveja de ver a alegria, de ver a paz, de ver a saúde, de ver a felicidade daquele primeiro casal, naquele Éden terreno, onde tudo era perfeito, onde não havia dor, onde não havia sofrimento, onde não havia tristeza, onde não havia enfermidade, onde não havia perturbação, onde não haviam guerras e rumores de guerra, terremotos, fenômenos terríveis que estão acontecendo nos dias de hoje. Não havia maldade do ser humano, porque eles eram perfeitos na presença de Deus, e Deus vinha na viração do dia conversar com eles, dialogar com eles, ter comunhão com eles, ter intimidade com eles. Mas a Bíblia fala que o diabo estava de olho, ele estava de olho na alma, no espírito daquele primeiro casal, e ele seduziu, ele enganou a Eva e enganou Adão. Eva levou do fruto proibido, deu para Adão. Adão pecou também contra Deus, e o pecado reinou na alma, no espírito do ser humano. Veja que o pecado entra no nosso interior, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas ali, quando aquele primeiro casal pecou, foram retirados
removidos da presença de Deus, foram lançados para fora do jardim do Éden, receberam a colheita do pecado, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você faz, você tem retribuição, e eles pecaram, e ali eles morreram espiritualmente, passaram a morrer também fisicamente, passaram também a envelhecer, até chegar a hora da morte, e ali então os filhos deles também viveram em pecado, e aí a humanidade foi contaminada pelo pecado, mas ao mesmo tempo que a alma do homem foi desvalorizada, perdeu o espírito do homem, se tornou impuro na presença de Deus, porque o pecado, ele desvaloriza a nossa alma, nosso espírito, ele causa impureza, ele causa imundícia, ele causa separação entre o homem e Deus, mas ao mesmo tempo que o homem pecou, Deus ali já projetou, Deus ali já profetizou através da sua palavra, que no futuro viria aquele, Gênesis capítulo 3, verso 15, e no futuro viria aquele que traria a salvação, que restauraria a vida do homem, da mulher, de todo aquele que crê na sua palavra. Viria o Messias, viria o ungido de Deus, viria o Emanuel, Deus conosco, viria o Senhor Jesus Cristo. Gênesis 3,15, a profecia diz que ele pisaria na cabeça da antiga serpente chamada Satanás, mas que a serpente morderia o calcanhar do Messias, o calcanhar do Salvador. Foi isso que aconteceu. O diabo mordeu o calcanhar do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. De que forma, pastor? Entregando ele para morrer no Monte Calvário, no Monte Gólgota. Perseguiram Jesus Cristo, maltrataram ele, pregaram ele naquela cruz. A serpente estava contente, havia mordido o calcanhar do Salvador, mas a Bíblia fala que quando Jesus morreu naquela cruz, gritou: está consumado. Ele rendeu o seu espírito, saiu do seu corpo, a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9, ele desceu ao inferno, pisou na cabeça da serpente, tirou das garras de Satanás a chave da morte, do inferno, e ao terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que eu estou pregando esta palavra, esse evangelho, porque Jesus Cristo é a esperança que não morre. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Eu falei com ele hoje, eu sinto a unção, eu sinto o poder, eu sinto a virtude do Espírito Santo na minha vida nessa hora, e ele quer te abençoar. A tua alma foi desvalorizada por causa do pecado. Aí a Bíblia fala, é como uma casa de penhor, por exemplo. Você tem um objeto, você penhora. Aquele objeto que pertenceu ao seu avô, que pertenceu aos seus antepassados, mas você diz ao dono da casa de penhor: guarda esse objeto, quando eu me recuperar financeiramente a minha vida, eu irei à casa do penhor, comprarei de novo esse relógio de ouro, porque ele pertenceu ao meu tataravô, ao meu avô, algum parente, algum antepassado. Veja que a alma do ser humano, ela não pertence ao diabo. O diabo não pode fazer pacto para comprar a alma de ninguém, porque não pertence a ele, pertence a Deus. Mas ali, como a alma foi desvalorizada, veio Jesus Cristo e nos comprou com seu sangue. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 em diante: não foi com prata e ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que recebemos dos nossos pais, mas foi com o sangue de Jesus Cristo. Ele veio para restaurar a nossa alma, para que todo aquele que crê no nome dele receba salvação, libertação, novo nascimento e nova vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. As horas passam depressa, mas você que já entregou a sua alma para ele, que já deu valor ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, eu quero te dizer que você precisa, agora que você é um cristão, você é um filho, uma filha de Deus, cuidar bem da sua alma. Como você cuida bem da sua alma? Se você tem um objeto valioso,
você cuida bem daquele objeto, você dá um polimento, se é um objeto, um relógio, alguma coisa, você cuida bem, você zela por aquele objeto que você tem, porque é um objeto valioso, é um objeto precioso. Agora que você é um cristão, você tem que cuidar bem da sua alma. Lá no Salmo 23 diz: unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Você precisa cuidar bem da sua alma, ter a unção divina sobre a tua alma, ter o refrigério de Deus sobre a tua alma, ter o poder de Deus sobre a tua alma. Então você refrigera a sua alma orando. Quando você é um cristão verdadeiro, sincero, que ora, que jejua, que busca a presença, o poder de Deus, você está refrigerando a tua alma através da oração. Você está cuidando da sua alma, para que a sua alma se fortaleça, porque é uma guerra espiritual dentro de nós. Romanos 8, verso 1: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne, o corpo que foi feito do pó da terra, deseja o pecado, deseja os vícios, deseja o mundanismo, deseja as coisas do mundo, mas a alma, o espírito, deseja as coisas de Deus, deseja a presença de Deus. Então, quando você ora, jejua, quando você lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus, você está cuidando para fortalecer a tua alma, para que o seu corpo não vença e te leve para o lado errado, para o pecado, para a iniquidade, para a prostituição, para o engano, para as coisas mundanas. Mas você está revestindo a sua alma, o seu espírito, do poder de Deus, e você vai ser um cristão robusto, firme e forte, cheio do Espírito Santo. Então, cuide da tua alma, do teu espírito. Muitas vezes nós cuidamos mais do nosso corpo, de banhar o nosso corpo. O santo banho é maravilhoso, é extraordinário. A Bíblia ensina cuidar da nossa roupa, cuidar do nosso físico, da nossa musculatura, mas descuidamos do principal cuidado que você, que é filho, filha de Deus, deve ter na tua vida, que é cuidar da tua alma, que é cuidar da tua vida espiritual. Mateus capítulo 6, verso 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas todas vos serão acrescentadas. Então continue penteando os seus cabelos, continue tomando banho, continue se vestindo adequadamente, continue cuidando do seu corpo, mas em primeiro lugar cuidando do seu espírito, da sua alma, e assim nada vai te tirar da presença de Deus, e você vai ser um cristão abençoado, e você vai ganhar almas para o reino de Deus. Provérbios 11:30: fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. A tua alma foi ganha pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A tua alma e o teu espírito estão ungidos, abençoados, salvos, revestido do poder de Deus. Então compartilhe com outros a palavra de Deus, seu testemunho, e ganhe almas para o reino de Deus. Quero orar em seu favor nesta hora. Se você ainda não se entregou para o Senhor Jesus Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará por ti. Oremos a Deus nessa hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, eu tenho pregado a Tua palavra, Pai. Tua palavra é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus Cristo agora, eu ordeno que essa pessoa doente seja instantaneamente, miraculosamente, milagrosamente curada pelo poder no Senhor Jesus Cristo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus dos milagres, Pai. Eu ordeno que essa pessoa oprimida, perturbada por demônios, por entidades, por espírito das trevas, que o diabo saia da vida dele, saia da vida dela, saia deste homem, desta mulher, deste lar, desta família, desta vítima, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que essa obra de macumbaria seja queimada,
destruída pelo poder de Deus, esta pessoa seja liberta, transformada, abençoada, nasça de novo pelo poder do Espírito Santo, liberta do cigarro, liberta do alcoolismo, liberta das drogas, liberta da maconha, do crack, dos vícios degradante, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a libertação, o novo nascimento, pelo poder da palavra de Deus, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que naquela casa, naquele lar, aonde a miséria, Pai, a partir de hoje, haja prosperidade, haja abastança, haja a bênção financeira, neste lar, nessa família, aonde abriga contenda, a discórdia, reina o amor, a paz, a união, a intimidade, entre esses casais, entre pais e filhos também, filhos e pais, Pai, sejam abençoadas, famílias sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus Cristo. Se você puder, inscreva-se aí no grupo de Facebook, tudo em nome de Jesus Cristo. Inscreva-se também no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Me dê este gesto de amor, de carinho, de incentivo, para que eu possa continuar sempre firme, realizando a obra de Deus. Deus te abençoe poderosamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.